Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos à nossa quarta peça de direito constitucional. Vamos lembrar do nossa situação problema? Então, nós temos lá a nossa empresa, né? A empresa lá, a Sem Health e Sem Health, que são empresas de plano de saúde, de um lado, do outro lado nós estamos na defesa aí da Associação de Defesa de Beneficiários de Plano de Saúde, onde as empresas que são réis nesse processo, numa ação de ação civil pública, conforme nossa primeira peça, ela de maneira arbitrária, ela trocou a empresa fornecedora do plano de saúde para todos os beneficiários acima de 55 anos, incluindo reduzindo o tempo, limitando o tempo de internação na UTI por 15 dias e, ainda assim, dando uma carência para os serviços de emergência, coisa que nós já vimos que não há. Dada essa situação, nós ganhamos interpomos agravo de um instrumento na liminar que não foi concedida, mas ganhamos a liminar. Posteriormente, ganhamos a ação em sua totalidade. Não satisfeitas, as empresas réis interpuseram um recurso de apelação, ao qual nós apresentamos na nossa terceira peça as contras-razões em recurso de apelação. Foi julgada aí a apelação pela Câmara, né, pela turma do tribunal, favorável a nós, né, negando de plano todos os argumentos das empresas, né? No entanto, o tribunal, tá? Contudo, a decisão silenciou, as réis apelaram da decisão ao tribunal, que julgou o improviso do recurso de apelação. Eles perderam, condenando as réis a manter os beneficiários do plano de saúde no plano original, tá? No entanto, e aí que está nosso problema. Então, a gente ganhou a apelação, ganhamos tudo. O contrato voltou a ser o que era antes, certo? A questão é a seguinte, que no acórdão da apelação, nada fala sobre os honorários de sucumbência. E está aí nossa situação problema, a nossa quarta peça são embargos de declaração em acórdão de apelação, que julgou a apelação, certo? É uma peça relativamente simples, tá bom? A gente dirige sempre os embargos de declaração a quem prolatou a sentença ou a decisão recorrida, tá? Lembrando que embargos de declaração é um recurso interposto de sentença, de decisão interlocutória e de acórdão. Só não dá para interpor em despacho de mero expediente, aí não cabe nenhum recurso, né? Os embargos de declaração têm que ser interposto em 5 dias e é cabível tão somente no caso de omissão, de erro material, de obscuridade ou contradição, tá certo? Para tanto, vocês vão ler lá o artigo 1023 do Código de Processo e estudar um pouquinho sobre embargos de declaração, certo? Então, a primeira coisa que vai pontuar aí com o nosso tutor na nossa peça, lembrando novamente, senhores, ainda tem gente esquecendo que a peça tem que ser colocada em Word, tá bom? É para ter a correção. Então, vamos lá. Endereçamento, que é uma das coisas que pontua, sempre a quem prolatou a decisão, no nosso caso, quem prolatou a decisão foi o tribunal, né? Foi a turma, então eu vou me dirigir ao desembargador relator dessa turma, porque é ele que redige os votos, e é ele que é responsável pelo processo. Não esqueça de qualificar as partes como embargante e embargado, a gente está pela empresa, desculpa, a gente está pela associação ADBPP, tá certo? A Associação em Defesa dos Beneficiários de Plano de Saúde. Não esquece de fazer o chamamento formal, né, com a lei da Câmara, em cinco desembargadores, qualquer outro substituto, né, outro sinônimo que você goste mais, mas tem que ter essa formalidade. E aí começa, tá? A Associação de Defesa dos Beneficiários de Plano de Saúde vem, né, a Vossa Excelência, muito respeitosamente, opor, né,
os presentes embargos de declaração. Vamos colocar aqui um bem respeitosamente, tá? Bem respeitosamente, por meio de seu advogado, opor, né? Bem respeitosamente, por meio de seu advogado, a presença de Vossa Excelência, a presença de Vossa Excelência, que a gente está dirigindo ao relator, tá? Excelência, vírgula, opor os presentes embargos de declaração. Só para complementar aí, para ficar algo mais bonitinho, tá bom? Em face da decisão proferida em sede de julgamento de apelação. Então, é a apelação que está incompleta, o acordo da apelação que está incompleta. Da apelação interposta pelas empresas ré, a Sem-Réus e a Sem-Help. Nos autos da ação civil pública proposta no processo X da Vara Civil de Recife. A primeira coisa é a tempestividade. O recurso de embargo de declaração tem que ser interposto nos 5 dias e explicar que ele está sendo interposto dentro do prazo, tá bom? Segundo requisito do recurso, né? E aí o item da nossa peça é o preparo. E aí a gente lembra que 2 situações. Primeiro, embargo de declaração é isento de preparo, é dispensado de preparo, né? Não preciso recolher nenhuma custa, não tem custas para isso. Segundo, que mesmo se assim não fosse, na ação civil pública, a associação tem aí gratuidade das custas processuais, certo? Então, a gente tem esses 2 argumentos para poder falar a respeito do preparo. Tá? Terceiro dos fatos, vai fazer uma transcrição aí parafraseada do enunciado de todo o problema lá, desde o comecinho, de quem procurou quem, o que houve, de que foi interposta a ação civil pública, do agravo do instrumento de forma bem sucinta, do seu resumo, parafraseada, mas de forma sucinta, até chegar na apelação, em que ela julgou improcedente a apelação da Sem-Help e da Sem-Help, mas que deixou, e aí é importante, até coloquei assim, aqui no finalzinho para vocês, não esquecer de informar que a decisão da apelação silenciou completamente a respeito do pagamento das honorários e verbas sucumbiciais, tá bom? Não esqueça disso. Isso nos fatos e agora do mérito. O mérito é simplesinho, facinho, é só falar assim, olha, o artigo 1023 fala que eu posso interpor o recurso de embargos no caso de omissão. A omissão ocorre justamente porque há falta de condenação de honorários sucumbiciais. O artigo 85 fala que tem que ter condenação de honorários sucumbiciais. Aquele que perde vai pagar honorários sucumbiciais, tá? E, além disso, você vai explicar que o benefício de isenção de honorários é somente para o autor da ação civil pública, não atinge o réu. E mesmo assim, se o autor agir de má-fé, o autor teria que pagar a sucumbência, sim. Tá? Então, são 2 os fundamentos aí que vão ensejar que você... 3, né? Primeiro, que você vai apontar onde está a omissão, que não falou da condenação de honorários. Segundo, você vai falar que é devido a honorários de sucumbência pelo artigo 85, e aí você destrincha o artigo 85. Em terceiro, você vai falar que o benefício de isenção de honorários é somente para o autor da ação civil pública e não para o réu, tá? Termina os seus embargos dos requerimentos. E aqui você pode colocar só 2 pedidos, tá bom, gente? 2 pedidos. Eu, pelo menos, gosto mais, quanto menos mais, é melhor, tá? Diante do exposto, requer-se que o presente embargo sejam conhecidos. O que é conhecer? É falar assim, olha, esse recurso de embargos possui todos os requisitos do recurso. Tempestividade, preparo ou isenção do preparo, tá? Sucumbência se houver, e no caso, assim, preenche o requisito de omissão, que está no 1023,
tá? E aí que você pede que eles sejam conhecidos, porque possui os requisitos de admissibilidade, e provido. E provido para quê? E aqui na sequência eu já falo, com a complementação da decisão, né? Saneando, resolvendo a omissão e condenando a sucumbência às empresas, né? Na sucumbência máxima de 20%, conforme 85, parágrafo 2º, certo? Aqui eu coloquei já pronto. Eu peço para vocês que trabalhem um pouco mais esse parágrafo de forma a ficar um diferente do outro, para não ir igual para o tutor, tá certo? Finaliza nesse termo, peço deferimento, né? Data, mês e ano, e no final aí assina pelo doutor José, que a gente está na pessoa do doutor José, e informa a OAB dele que está presente nos autos, certo? Então veja que é uma petição muito simplesinha, somente para falar da omissão com relação à condenação de honorários. Espero ter ajudado vocês, fiquem todos muito bem, um beijo, a gente se encontra na peça 5. Até mais, tchau!